Vitórias folgadas de Flamengo e São Paulo na Libertadores da América, derrotas preocupantes de Cruzeiro e Fluminense na Copa do Brasil. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre esses jogos e também sobre as classificações do PSG e do Atlético de Madrid para a próxima fase da Liga dos Campeões. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje, em vez de pedir para você se inscrever, para dar like e tudo mais, só quero pedir para que você assista o vídeo até o fim e aí, se gostar, somente no final dá um like, se inscreve e aciona o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quero começar esse vídeo falando sobre Neymar e a classificação do PSG para as quartas de final da Liga dos Campeões. O Neymar chegou a chorar depois do jogo e da classificação por conta de uma vitória por 2-0 em cima do time alemão. Derrota na partida de ida na Alemanha por 2-1 e nessa quarta-feira, mesmo com portões fechados por causa do coronavírus, o PSG conseguiu fazer 2-0 em cima do Dortmund e garantir, depois de 3 eliminações consecutivas, sempre nas oitavas de final, uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Neymar, que já havia feito o gol do PSG na Alemanha, voltou a abrir o placar nessa quarta-feira, depois o Benatti, no finalzinho do primeiro tempo, fez 2-0. O PSG segurou o resultado durante todo o segundo tempo e garantiu essa classificação extremamente importante. E além do choro do Neymar, outra cena marcante dessa classificação foi de jogadores do PSG festejando com alguns dos torcedores fanáticos do clube. Cerca de 3.000 torcedores contrariaram a determinação, a orientação de não comparecerem no Parque dos Príncipes. Eles assistiram, ouviram o jogo do lado de fora, depois festejaram, tiveram a companhia de alguns dos jogadores do PSG. Também pela Liga dos Campeões nessa quarta-feira, o Atlético de Madrid surpreendeu o mundo eliminando o Liverpool. E a maior surpresa se deu pela forma como foi o jogo. O Liverpool fez 1-0, chegou a marcar 2-0, resultado que garantiria o time inglês na próxima fase da Liga dos Campeões, até porque o Atlético de Madrid havia vencido na ida por 1-0, mas aí de forma absolutamente surpreendente o Llorente, que saiu do banco de reservas, marcou os 2 gols do Atlético de Madrid e está nas quartas de final. E é importante frisar a diferença dos goleiros no resultado e na classificação dos dois times nessa quarta-feira. Enquanto o Oblak pegou absolutamente tudo pelo lado do Atlético de Madrid, a ponto de o Diego Simeone falar que o Oblak é seu Messi no Atlético de Madrid, do outro lado o Adrian foi muito mal. O substituto do Alisson, que não teve condição de jogar, teve participação decisiva nos 2 gols do Atlético de Madrid e agora o Liverpool vai ter de se concentrar única e exclusivamente com a Premier League, que está praticamente garantida. Depois de dar meus pitacos sobre a Liga dos Campeões, quero te atualizar sobre a Copa do Brasil e os jogos dessa quarta-feira. Em Araraquara, interior de São Paulo, a Ferroviária ficou no 0-0 com o América Mineiro. Já em Caxias do Sul, Juventude recebeu o América de Natal, outro empate por 1-1. Em Goiânia, Atlético Goianiense 2, São José do Rio Grande do Sul 0. E agora quero falar sobre os 2 grandes que tropeçaram nessa quarta-feira na Copa do Brasil, começando pelo Cruzeiro, que conseguiu perder por 2-0 para o CRB em pleno Mineirão. 2 gols do Léo Gamalho. O experiente atacante do rabo de cavalo marcou 2 vezes e colocou o Cruzeiro numa baita sinuca de bico. A Raposa vai ter de vencer por 2 gols de diferença, como visitante, 3-1, 4-2, 5-3, ou então um 2-0 para levar a decisão para pênaltis. Pela forma como jogou, se comportou muito mal o Cruzeiro, é bem difícil imaginar que isso possa acontecer. Os únicos que se salvaram nessa quarta-feira foram o goleiro Fábio e o atacante Marcelo Moreno. O João Lucas, lateral, começou a ser vaiado com 17 minutos de jogo e foi inclusive substituído no intervalo. Já o CRB volta para casa com um baita resultado. Bom, na última partida envolvendo o Grande, relacionado à Copa do Brasil, o Fluminense perdeu para o Figueirense jogo em Santa Catarina. Primeiro tempo horroroso, difícil de assistir. No segundo tempo o Figueirense melhorou, criou oportunidades e chegou ao gol da vitória com o alemão de cabeça. A partir de agora, o Fluminense vai precisar vencer a partida de volta por 2 gols de diferença para garantir passagem à quarta fase da Copa do Brasil e para ter a oportunidade de embolsar 2.800.000 reais, dinheiro que seria muito bem-vindo para um clube em enormes dificuldades financeiras. Bora falar agora sobre Libertadores, começando pelo Atlético Paranaense, que nessa quarta-feira perdeu para o Colo-Colo no Chile por 1-0. Grupo extremamente equilibrado, o grupo C, que tem todos os 4 times
com 3 pontos, ou seja, com uma vitória e uma derrota cada um. Jorge Wilstermann lidera com 3 pontos, pelo saldo de gols, 1 gol a favor. Já o Atlético Paranaense e o Peñarol também com 3 pontos, dividem a segunda colocação, tem 0 de saldo, e o Colo-Colo é o último colocado desse grupo, com 3 pontos e menos 1 de saldo. O Atlético vai precisar melhorar bastante se quiser sonhar em avançar na Libertadores da América. Time muito diferente em relação à temporada passada, já havia batido o Peñarol na estreia da Libertadores com enorme dificuldade e um gol do Bissoli, e nessa quarta-feira uma apresentação bem ruim, time que criou muito pouco. Dorival Júnior vai ter enorme trabalho, até porque perdeu demais em relação à qualidade do elenco de 2019. E se o torcedor atleticano tem motivo para estar preocupado, o torcedor são paulino voltou a sorrir. Andava desconfiado desde a derrota para o Binacional, na estreia, em pleno Peru, derrota de virada por 2-1 para um time horroroso. Nessa quarta-feira, a redenção ou a reação com vitória por 3-0 contra a LDU, e só não foi mais porque o São Paulo voltou a perder muitos gols. Pato, Pablo, Antony e companhia desperdiçaram um caminhão de oportunidades e desperdiçaram também a chance de garantir um placar elástico que daria um saldo melhor ao São Paulo. Por falar em saldo, é por causa do saldo que o São Paulo não lidera esse grupo. Grupo D, que também tem todo mundo com uma vitória e uma derrota. O River Plate é o líder desse grupo porque enfiou 8-0 do Binacional nessa quarta-feira na Argentina. Como havia perdido por 3-0 para a LDU na primeira partida, jogando no Equador com um time em reserva, nesse momento o River Plate tem 3 pontos e 5 gols de saldo. Já o São Paulo aparece em segundo com 3 pontos e 2 gols de saldo. A LDU é terceira colocada com nenhum gol de saldo e 3 pontos. E o Binacional, com esses 3 pontos conquistados pela vitória contra o Tricolor, tem menos 7 de saldo. Apesar da vitória, o São Paulo já sabe que vai precisar pontuar ou contra o River Plate na Argentina ou contra a LDU no Equador para conseguir a classificação para a próxima fase. É mais do que natural que tanto o River quanto a LDU consigam fazer pontos no Peru, algo que o São Paulo não conseguiu, por isso a responsabilidade. A partir de agora, o São Paulo faz 2 partidas contra o River Plate. Primeira partida no Morumbi, na semana que vem, a partida seguinte na Argentina com portões fechados. Uma vantagem para o São Paulo, o River Plate vai ter de pagar uma punição, assim como aconteceu nessa quarta-feira. Queria falar sobre o jogo, a vitória por 3-0 do São Paulo contra a LDU, que teve, na minha opinião, Daniel Alves como grande astro do jogo. Cara que dominou as ações, marcou um gol, ele é inclusive o artilheiro do São Paulo na atual temporada, com 5 gols marcados, e o que mais chama a atenção é que ele tem 5 gols em 10 partidas disputadas em 2020. O jogo começou com o São Paulo avassalador, no final do primeiro tempo o Tricolor recua e convida a LDU a incomodar, a criar algum perigo. Já no segundo tempo, o São Paulo volta com uma outra postura, garante o placar de 3-0 e só não marca mais por conta da incapacidade de seus atacantes. O jogo ficou tão engraçado no segundo tempo que o Lucas Perry, que entrou no lugar do Thiago Volpi com um problema na mão, só foi tocar na bola nos instantes finais e até isso rendeu comemoração dentro do Morumbi. Para fechar, a vitória assistida por 39.107 pagantes para uma renda de R$ 2.900.000. O São Paulo mais uma vez confirmando o bom retrospecto como mandante na Libertadores da América. Nos últimos 10 jogos no Morumbi foram 8 vitórias, 1 empate e somente uma derrota. Para fechar, quero falar sobre a vitória do Flamengo por 3-0 contra o Barcelona no Maracanã, jogo para 58.100 pagantes, com 63.426 torcedores, público total, e uma renda de R$ 4.400.000. Foi o 11º jogo do time titular do Flamengo na temporada, são 10 vitórias e um único empate com o Independiente Del Valle em jogo da Recopa Sul-Americana. Por falar em Independiente Del Valle, o Del Valle é líder do grupo do Flamengo. Os dois times têm 6 pontos, mas o Del Valle tem 6 gols de saldo, fez 3-0 em seus 2 jogos. Já o Flamengo havia vencido o Júnior Barranquilla na Colômbia por 2-1 e com essa vitória dessa quarta-feira por 3-0 tem um saldo de 4 contra 6 de saldo do Independiente Del Valle. Os dois times vão se enfrentar na ida e na volta e certamente quem se der bem nesses confrontos vai ser o líder desse grupo, com bom favoritismo para o Flamengo. A vitória em cima do Barcelona de Guayaquil teve gols de Gustavo Henrique de cabeça, de Gabigol cobrando pênalti e de Bruno Henrique também de cabeça. O Flamengo foi muito superior aos equatorianos, especialmente nas bolas levantadas à área. Por falar em Gabigol, queria atualizar os números dele. São 10 jogos e 11 gols na atual temporada, além de 4 assistências. Com a camisa do Flamengo, desde que chegou, ele já tem 8 gols de pênalti e 54 gols marcados em apenas
69 partidas, momento excepcional do atacante da seleção brasileira. É bem verdade que ele, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que foram convocados pelo Tite para os 2 primeiros jogos das eliminatórias, não vão ter essa oportunidade por conta do coronavírus. As 2 primeiras rodadas das eliminatórias foram suspensas. Inclusive, vou gravar um vídeo nessa quinta-feira contando sobre a possibilidade mais do que real de o coronavírus atacar fortemente o futebol nacional. E para completar, queria te contar que o Flamengo encerrou o jogo contra o Barcelona de Guayaquil sem qualquer volante de ofício. Em mais uma demonstração da ofensividade de Jorge Jesus, cara que vai muito bem à frente do Flamengo, apesar de seu contrato terminar em 31 de maio. Venho contando para vocês há bastante tempo sobre as negociações difíceis. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros para o português quer 7 milhões de euros para renovar seu contrato. E, se não der certo, você soube aqui no canal do Nicola em primeiro lugar que o Marco Silva, também técnico português, é um dos alvos, é o grande alvo do Flamengo, caso as negociações com o Jorge Jesus não prossigam ou não deem certo. Bom, pessoal, eram essas as informações, opiniões e impressões que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que sempre aparece por aqui. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica. E para finalizar, quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!